Fernanda, como lidar com a separação? Essa foi a pergunta que eu recebi de uma amiga no Facebook. E eu sou Fernanda Gomes, a sua amiga terapeuta. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre isso. Separei, e agora? Tô sofrendo demais. O que eu posso fazer? Eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para você, que é Eu Quero Me Separar. E lá eu dei algumas dicas para quem está pensando em se separar. O que ela pode fazer para tomar essa decisão depois. Mas no vídeo de hoje vamos falar para você que já separou e que está sofrendo muito. Porque eu não sei se vocês sabem, se já viu falar em outros vídeos. A separação, ela pode sim gerar um trauma. Claro que algumas pessoas vão se separar, não vai acontecer nada. Já outras vão se separar e vai sim gerar um trauma. E uma coisa pior ainda, meninas. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o nosso subconsciente, a nossa mente subconsciente, ela entende a separação ali de uma pessoa que você gosta igualzinho a separação de morte. Sim, é o mesmo sentimento para o subconsciente. Separou fisicamente ou separou aqui que nunca mais vai ver, para o subconsciente é a mesma coisa. Então por isso que gera esse trauma mais sério ainda, essa ferida emocional. E quem pesquisou sobre essa questão aí do luto e mostrou para nós aí 5 passos, viu? 5 fases do luto que eu vou falar hoje aqui com vocês, foi a Elizabeth Kubler-Ross. Ela pesquisou, acompanhou um grupo de pessoas já em estado terminal e ela classificou em 5 fases. E como vocês já entenderam que a questão do luto é quase a mesma coisa dessa questão aí de separação, então a gente vai falar sobre isso. E quais são essas fases? A primeira fase é a negação. É quando a pessoa terminou ali, faz, será que é verdade? Realmente terminou? Muitas vezes ela não quer acreditar. Não, pode ser engano. Não, acho que não. Então ela vai se negar o tempo todo. Ela não vai acreditar que aquela separação aconteceu de fato. Né? Às vezes ela até quer, mas ainda não acredita, né? Que tanto tempo vivendo junto ali separou. Então a fase número 1 é essa fase de negação. A fase número 2 é a fase da raiva. A pessoa já caiu em si, opa, realmente, eu me separei, mas que canalha, ainda mais se tiver feito, né, tiver tido traição, algumas coisas ruins. Então a pessoa vai começar a lembrar de todas as coisas que aquele outro fez. Nossa, aquele dia que fulano fez isso, mas eu muito burra, viu? Nossa, o que eu fiz, né? Começa a lembrar e aí vai tendo muita raiva de tudo aquilo que aconteceu. Ou até mesmo, né, nossa, podia ter evitado aquilo ali, mas né, infelizmente foi desse jeito. Então ela sente muita raiva. Número 2, a fase 2 é a fase de raiva. Já a fase 3 é a fase da barganha. Aquela fase que a pessoa já passou um pouquinho aquela raiva do outro, aí talvez ela se sente arrependida, ela fala, nossa, eu preciso voltar, tantos anos que eu fiquei com essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, meu Deus, e agora? E aí ela vai pedir ajuda, ela vai pedir oração, ela vai lá no pastor, ela vai pedir aconselhamento com seu líder religioso. Então realmente é a fase de barganha. Tem uns que fazem até promessa, se fulano voltar. Tem uns que ainda apela para algumas coisas, né? Amarrações e sei lá mais o que eu já ouvi falar. Volta pra mim, a fase da barganha. A fase número 4 é a fase da depressão, que eu chamo de momento depressivo, porque para ser realmente depressão, esse afundamento com a tristeza profunda, ele vai demorar um tempo maior, né? Então eu chamo de fase de momento depressivo. Então a pessoa vai ficar muito triste, pode ter muito sentimento de culpa, ela vai chorar muito, ela vai se isolar muito, vai, né, deixar os cuidados dela, cuidados até pessoais, não vai mais se importar com nada, de não querer sair. Então é a fase de depressão, aquele momento de tristeza. E aí pode vir também muita culpa de poderia ter evitado, e se eu tivesse feito diferente. Então, assim, essa fase depressiva, ela vai perceber a falta daquela pessoa. Nossa, mas fulano faz tanta falta, a gente fazia isso junto nessa época. Então, é a fase de depressão. E muitas vezes a pessoa não tem o apoio da família, às vezes tem a pessoa que vem mais a criticar, né? Então, é uma fase bem delicada esse
momento depressivo, esse momento de tristeza, o momento que a pessoa pensa que nunca mais ela vai se relacionar, que não vai dar mais certo com nada, ou seja, né, tudo de ruim aqui nessa fase. Já a fase número 5 é a fase de aceitação. Então essa pessoa, ela já passou toda aquela raiva, todo aquele sentimento de tristeza, e ela vai ter uma aceitação. Ela vai entender que aquilo realmente aconteceu e que esse sofrimento ele já está mais suavizado. Então a pessoa vai começar até pensar em uma outra perspectiva, de ter um outro companheiro, de fazer coisas que essa pessoa não fazia. Sabe aquele sentimento assim, mas nem tudo tá perdido, agora eu preciso cuidar de mim, eu preciso reestruturar minha vida, eu preciso pensar no meu futuro. E essas fases, eu falei aqui nessa ordem, mas elas podem acontecer, por exemplo, tudo em um dia só. Ela pode acontecer de forma diferente, uma negação aqui, depois já veio a depressão, depois veio a aceitação. Então ela pode acontecer bem misturadinha também, viu? De uma vez, num dia só ou em dias alternados, pode demorar algum tempo para a pessoa se observar nessas fases. E eu te pergunto, em que fase você acha que você tá? Eu falando aqui desse jeito, qual fase que você se identificou? Né? Faz quanto tempo esse seu relacionamento, né, que você terminou? Então, em qual fase você conseguiu aqui identificar que você tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá? Vou te dar uma dica, mas antes, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, porque eu vi que você esqueceu, você ainda não deu like nesse vídeo, e o like ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de dar esse like, porque agora eu vou te passar uma dica, tá? Dica top, porque Fernanda aqui, né, é a pessoa das dicas e dicas simples que vocês conseguem fazer. Então vamos lá, o que eu posso fazer? Fernanda, separei, eu tô sofrendo demais da conta, já identifiquei aqui qual é o estágio que eu estou, tá? O que eu vou fazer? Então a primeira coisa é você resgatar a sua identidade. Na maioria das vezes, a pessoa que mais sofre é aquela que se anulou, é aquela que deu tudo pelo companheiro, ela fazia de tudo, ela era aquela esposa excelente, ela era aquela mãe maravilhosa, aquela que cuidava de tudo. Ela deixou a vida dela de lado para poder cuidar da família, para poder cuidar do esposo. E muitas vezes acaba levando uns chifrinhos ali, né? Não estou dizendo que não deveria ser, tem que ser sim esposa dedicada, né? Só que você não pode deixar aqui, ó, você de lado. Você é a pessoa mais importante. Como que você vai cuidar de alguém se você não cuida de você mesmo? Como que você pode amar o outro se você não tem amor por você mesmo? O seu amor próprio tem que estar acima de tudo. Então a dica é, resgate a sua identidade. Não sei se você já deve ter prestado atenção, né? Na maioria das mulheres que se separam, o que elas fazem? Umas cortam o cabelo, colocam aplique, pinta de loiro, ou seja, é aquele sentimento de realmente resgatar a identidade, de ser uma pessoa diferente, outras emagrecem muito, claro que depois daquelas fases ali que eu falei pra vocês, né? Então, resgatar a sua identidade, faz aquilo que você tem vontade de fazer, faz aquela viagem que você deixou, ó, há tanto tempo com vontade de fazer, o seu sonho, quais sonhos que você tinha antes de você se casar e que você se anulou por causa do outro. Então resgate a sua identidade. E outra tarefa maravilhosa que é a ressignificação, que é o que eu trabalho com as minhas meninas no grupo, né, no meu programa Mulher Incrível, que é essa parte de ressignificação, de limpar todo esse mal, fechar essa ferida, sabe? Curar essa ferida. A ferida vai ficar lá cicatriz, só que ela não vai mais doer. Você vai lembrar daquilo que aconteceu, mas não vai mais doer em você. Então a parte de ressignificação, e como eu sempre falo, uma técnica maravilhosa é a técnica da EFT, que você vai batendo nos pontinhos, você consegue ressignificar, tirar aquela carga de emoção negativa, né? Aquele o que ele fez comigo? Isso, aquilo, outro, toda aquela raiva, toda aquela tristeza que aconteceu, você vai conseguir ressignificar, fazendo uma limpeza emocional. Então, resgate a sua autoestima, o seu amor próprio, né? Se aceite como uma pessoa, lembre aí da sua identidade, quem é você realmente de verdade, todos os seus sonhos, as coisas que você gosta de fazer, e faça, tá? Se dê esse prazer, se dê esse valor e limpe as emoções negativas.
certo? E me conta aqui embaixo que eu vou querer saber em que estágio que você tá, como que você tá hoje, né? Em que parte dessa que eu falei, dessas fases você tá hoje, o que você tem feito, se foi traumatizante para você. Deixa aqui no comentário aquilo que você fez que te ajudou, pode ajudar outras pessoas também aqui nesses comentários, tá? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo se você gosta desse conteúdo. Faça as tarefas e me conta, beleza? Grande beijo pra você e fica com Deus!